A maioridade penal ou maioridade criminal define a idade a partir da qual uma pessoa responde pela violação da lei penal na condição de adulto, sem qualquer garantia diferenciada reservada para jovens. O indivíduo é então reconhecido como adulto consciente das consequências dos seus atos e também da responsabilidade legal embutida nas suas ações. A Constituição brasileira reza que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. No Brasil, esta idade coincide com a maioridade penal e menores de 18 anos respondem por infrações de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maioridade penal, por sua vez, não coincide necessariamente com a maioridade civil, nem com as idades mínimas necessárias para votar, para dirigir, para trabalhar, para casar e emancipação. A menoridade civil cessa em qualquer um destes casos. Em muitos países, o indivíduo abaixo da maioridade penal está sujeito, a partir de certa idade, a punições mais leves. Nos Estados Unidos, a idade mínima é determinada por cada estado. Na Carolina do Norte, por exemplo, é de 6 anos. Em Portugal, a responsabilidade penal juvenil ocorre aos 12 anos de idade. E no Brasil, será que a maioridade penal deve ser reduzida? Como promotora, ela denunciou dezenas de pessoas pelos mais diversos crimes: formação de quadrilha, dano qualificado ao patrimônio, porte de explosivos, pichação e muitos outros. Estamos falando sobre a doutora Eliana Passarelli, ex-promotora de justiça e hoje procuradora do Estado de São Paulo. A morte do aluno da USP, Edson Sui, a invasão da reitoria da USP há cerca de 2 anos e o incêndio do Instituto Butantan em 2012 são alguns dos muitos episódios nos quais ela atuou enquanto promotora. A doutora Eliana Passarelli nasceu em São Paulo em 1954. É formada em Direito pela PUC e advogou por uma década antes de ingressar no Ministério Público. É professora universitária de Direito Penal e autora do livro Crimes contra a Relação de Consumo. Participou de mais de 2.500 júris. Nas poucas horas de descanso, a doutora Eliana Passarelli gosta de pintar cerâmicas e também de assistir televisão. Prefere novelas, humor ou comédias românticas, mas detesta filmes policiais. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Toda quinta, todo domingo, às 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site, nossas mídias sociais, participe, dê sugestões, critique. O programa é feito para você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Eliana Passarelli, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Eliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, doutor Deitz. Eu acho extremamente importante um programa como o seu. Eu acho excelente porque o público acaba conseguindo entender alguns assuntos. Eu mesma, quando tenho a possibilidade de assistir, a gente acaba assistindo, vendo alguns assuntos que normalmente a gente não vê, né? Então, é raríssimo a gente ter a possibilidade de se conversar sincera e francamente em relação aos nossos assuntos, né? E com convidados tão ilustres como a senhora, sempre o nosso público é que é honrado. Eu que fico honrado. Doutora, vamos abrir com temas aí polêmicos, recentes e alguns que já se arrastam aí há algum tempo. E todos envolvendo, lógico, segurança pública, criminalidade, justiça, poder judiciário. Mas recentemente, esse é um tema que nós abordamos há 1 ano e meio atrás, quando a senhora esteve aqui no outro programa, e continua recorrente. Só que agora ele caminhou um pouquinho mais, né? Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. A polêmica continua, inclusive teve bate-boca lá entre deputados, etc. Alguns chegaram até vias de fato. Na opinião da senhora, isoladamente funciona? É uma das partes que tem que ser mudada?
perante a justiça, a sociedade, o senhor acha que isso daí é salutar, essa redução? Então, algumas coisas a gente precisa entender, né? Claro que tem os doutrinadores que acham que não deve haver a redução da maioridade penal, outros que entendem que deva haver a redução. Eu, particularmente, entendo que deva haver a redução. E vou explicar por quê. E, aliás, ótimo, porque a gente tem um certo tempo para explicar. Fique à vontade. Né? Primeiro, o direito penal, né, é uma ciência. Então, quando nós falamos em ciência, nós falamos em princípios. E isso é meio óbvio. Todo mundo resolve legislar em direito penal sem conhecer o direito penal, né? E claro que é um assunto palpitante, todo mundo quer dar a sua opinião. Mas o que acontece? Como ciência, o nosso critério de menoridade penal é um critério meramente biológico. O legislador brasileiro entendeu que ia ser aos 18 anos, como poderia ter sido aos 12, aos 14, aos 17, 40. 19. Tanto faz, né? Foi aleatório. Chegou-se esse número de uma forma biológico. Só que quais são os princípios, né? Quais são os critérios para se aferir essa maioridade para que o cidadão consiga entender o caráter criminoso do fato que ele comete? Existe um critério biopsicológico, que seria o ideal. Você associa a maioridade penal à possibilidade desta pessoa entender o caráter ilícito daquele crime que ele cometeu, do fato que ele cometeu. Ora, hoje em dia não dá mais para dizer que o jovem com 16 anos de idade, com 14 eu fico um pouco preocupada, mas com 16 anos de idade ele não tenha conhecimento de caráter ilícito das coisas que ele faça. Com essa carga de informações que recebe diariamente por internet, rádio, televisão, imprensa, mídia eletrônica, é uma coisa impressionante. Então, quando nós colocamos, né, esse caráter biopsicológico, a primeira coisa que a gente afere, bom, aos 16 anos ele tem condições de entender o que é lícito e o que é ilícito? No mundo de hoje, sim. Mas aquele jovem que vive no sertão é capaz? É capaz. Não dá mais para se dizer que o mundo não está globalizado, integrado, por mais diferente que seja a realidade de cada um que vive nesse país. Então, eu tenho certeza. Quando nós falamos de maioridade penal aos 18 anos, nós estamos beneficiando uma gama de infratores que não deve ser beneficiada. Quando nós falamos que ele tem como conhecimento o caráter ilícito, eu acredito mesmo que ele tem esse conhecimento. Aliado a isso, vou dar um outro dado. Por exemplo, nós tínhamos o crime de sedução, né? E o que era o crime de sedução? Era você deflorar uma moça virgem mediante ardil, né? Alguma coisa que a levasse a crer, por exemplo, numa proposta de amor, de prova de amor, como se dizia antigamente, proposta de casamento, que não há, não é? E esta moça mantinha conjunção carnal com o seu algoz e ele respondia por isso criminalmente. Isso foi retirado do Código. Por quê? Porque é em desuso, porque não se usa mais diante da vivência que as moças têm hoje e da carga de informação, não se fala mais em crime de sedução, porque ele foi revogado. Já não tinha uma limitação de idade, né? Sim. Isso já poderia ser para uma moça de 18, 19, 20, 24, 25 anos. O crime era o mesmo até ser retirado agora. Sem dúvida. Com isso eu não quero dizer que todas as moças sejam impuras a ponto de não ter a crença de que aquele indivíduo lhe proporá um casamento ou deixará de lhe propor um casamento. Então a ideia não é essa, é o desuso da lei. Ora, se eu vivo num mundo, eu vou contextualizar dentro do país, se eu estou no Brasil, nós estamos falando de um princípio de impunidade, de banalização da lei penal, como está agora, que é muito grave e muito sério, em algum momento eu vou ter que arrochar e vou ter que apertar. Então, infelizmente, nós vamos começar pelo efeito e não pela causa, que é a menoridade penal ser atingida em limine e já. Eu acho que deve sim haver essa redução, porque não se consegue mais falar que um jovem hoje de 17 anos não tenha consciência dos seus atos, de 16 anos não tenha consciência dos seus atos. Eu li recentemente na internet
uma pesquisa muito interessante sobre essa carga de informação que o jovem recebe, que o ser humano, de modo geral, recebe hoje com mídia social, mídia eletrônica. Foi feita uma pesquisa, se a pessoa ficar 4 horas por dia na internet, que não é muito, tem muita gente que passa mais do que isso, sim, mas se a pessoa ficar 4 horas por dia a nível de informação na internet durante uma semana, ela recebeu uma carga de informação superior a que uma pessoa que viveu na década de 20 recebeu na vida inteira. Verdade. Na vida inteira. É verdade. Quer dizer, 50 anos de existência, 60 anos é superado ali por uma semana com 4 horas por dia, a nível de informação. E outra coisa que também a gente sempre pondera, quando tem algum assunto polêmico, eu falo, como é o resto do mundo quanto a isso? Sim. Importantíssimo. Né? Como é a Europa, como é o Oriente, como é os Estados Unidos, como eles tratam com esse problema. E também, numa rápida pesquisa que eu fiz sobre o assunto, um dos poucos países do mundo que mantém a maioridade penal em 18 anos é o Brasil, né? Sim, o Brasil, assim, eu diria que é uma... Eu diria que acho que são 7 países que mantêm, em 591 países do mundo, nós pertencemos a um grupo de 7 que mantém a maioridade penal aos 18 anos. E por um critério biológico, assim, eu escolhi a idade de 18, né? E se fantasia muito, né? Porque o jovem aos 17 não sabe o que faz. Claro que ele sabe o que faz, né? Aos 16 não sabe. Eu faço sempre a mesma pergunta quando tocam nesse assunto comigo. Você se lembra, quando você tinha 12 anos de idade, se você infracionava? Não, raramente. Não é? Não, você se lembra o que você fazia? Quer dizer, era uma infração. Eu tinha plena consciência do que era lícito e do que era ilícito. Eu estou falando de crimes perversos, de crimes bárbaros. Sim, sem né? dúvida. Você já recebia as informações do certo e do errado. Exatamente. A diferença entre uma travessura e um crime. Exatamente. É um caminho muito grande. Então, eu acho que, partindo-se da própria experiência, no meu caso, né, da pessoa idosa, quer dizer, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, eu sabia perfeitamente o que eu estava fazendo. Claro que não dizendo assim o caráter ilícito do fato, o crime, nada disso. Mas eu sabia que se eu furtasse alguma coisa de um colega de escola, aquilo não era, pelo menos, moralmente correto, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. As pessoas fantasiam muito, criam estatísticas, criam, enfim, verdadeiras parafernálias jurídicas para dizer que isto é uma incongruência. Não, não é. Basta estudar um pouquinho de ciência penal que nós chegaremos à conclusão que tranquilamente dá para se diminuir essa carga de impunidade que nós temos nesse país. E a gente percebe, né? Nós temos exemplos aí da Europa. Me ocorreu um caso de um menino, se eu não me engano, na Inglaterra, há pouco tempo, que ele foi condenado, eu não sei se foi a prisão perpétua ou a 30 anos de cadeia, com 12 anos de idade. Sim. 12 anos de idade. Matou um amigo e foi condenado, não sei se é prisão perpétua ou cadeia, com 12 anos de idade. Nos Estados Unidos é normal, né? Criança com 14, 15 anos fica presa vários anos, responder... É o que eles chamam, é o nosso antigo reformatório, né? Exato. Que é a história de reestruturar o ser humano. E eu acho também que nós temos que repensar muito no nosso sistema penal, né, para cumprimento da pena. Porque quando nós falamos em qualquer crime, as pessoas ainda não entenderam que neste país ninguém vai para a cadeia. Esse é um problema sério. Esse é um problema raríssimo. Né? A partir de 1984, quando nós tivemos uma reforma do Código Penal, uma lamentável reforma do Código Penal, criou-se aí o regime aberto, o regime semiaberto, criou-se uma série de coisas. Então, durante toda a minha vida de plenário de tribunal do júri, era o que eu falava para o jurado, né? Até esse indivíduo chegar a um regime fechado numa cadeia, ele passa por 5 coisas diferentes. Ele passa pela transação penal, que é um benefício que se dá a um autor de um crime que nem réu ele é. Ele nunca será considerado réu. Então, nós oferecemos um acordo, né, em troca de maldita cesta básica, se bem que eu... Trabalho comunitário. Trabalhos comunitários, etc. Você faz uma transação penal. Depois, nós temos a suspensão condicional do processo. O que é isso? É um outro benefício. O processo
não termina em condenação, ele fica suspenso e ele cumpre algumas tarefas, digamos assim, por um período de 2 a 4 anos. Ele fica no limbo. Passados esses anos, se ele não cometer nada de errado e cumprir as determinações da justiça, ele acaba por ser beneficiado pelo arquivamento do processo. Depois, nós temos o sursi. O que é o sursi? A suspensão condicional da pena. Então, nós também não aplicamos a pena. Nós deixamos esta pena também suspensa, aí já uma condenação, mas suspensa a pena de 2 a 4 anos. E depois ainda ele tem o regime aberto. Regime aberto. Que eu acho um verdadeiro absurdo, né? Se a pessoa tem que cumprir uma pena, que seja cumprida a pena, né? Se a nossa pena é privativa de liberdade, que seja cumprida a pena privativa de liberdade. Mas aí ele cumpre na casa dele sem nenhum tipo de fiscalização. E essa reforma que a senhora falou, essa legislação que teve em 84, eu tive o prazer de receber aqui também recentemente o professor de Direito Penal, ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, e ele relembrou esse assunto e na época todos os, não diria todos, mas 99% dos legisladores, dos doutrinadores, dos experts em direito penal falou: isso vai ser uma loucura o que estão fazendo. Daqui a alguns anos vai ser provocado um caos com essa legislação de colocar em liberdade, progressão do regime, do jeito que está sendo feito. Infelizmente, aconteceu a previsão. Nós estamos aí há 30 anos depois, enfrentando esse caos. E o pior, a população não entende, porque o camarada é condenado a 20 anos de cadeia. Vamos supor. Sim. 20 anos de cadeia. Na cabeça do povo, se ele foi condenado, que já não é fácil, porque como a senhora falou, é um processo demorado, se arrasta, mas condenou em última instância a 20 anos de cadeia, de repente o camarada está na rua e fala: mas peraí, mas se ele foi condenado a 20 anos de cadeia, há 4 anos atrás, agora eu vi ele lá no ponto de ônibus junto comigo. Então, aqui não existe justiça. O primeiro reflexo é esse. Mas é que, infelizmente, essa lei propicia isso. Pois é, porque também, e mais uma coisa inédita, né? Porque nós somos o único país no mundo que tem o regime aberto ou semiaberto. Né? Exato. Em nenhum país do mundo você tem a liberdade condicional. A condicional, mas para se chegar lá, o que eu estava comentando com outros colegas, nos Estados Unidos, na maioria dos estados americanos, para você ter direito à famosa condicional, que você ainda está sendo vigiado, mas para você ter direito à condicional, em média você tem que cumprir 80% da pena. Mas nós tínhamos isso. E não ter precedentes, né? Não ter aprontado. Antes da legislação de 84, o que acontecia? O preso de bom comportamento carcerário, enfim, preenchendo todos os requisitos, que fosse primário, ele tinha que cumprir metade da pena. E o reincidente, aquele contumaz, que enfim, cometeu vários delitos, ele tinha que cumprir 3/4 da pena. E mais, submeter-se a um exame para a cessação da sua periculosidade. Quer dizer, se não cessar a sua periculosidade, não sai. Era a chamada medida de segurança. Mudou tudo, né? Hoje, medida de segurança é para os inimputáveis, para as pessoas que têm algum problema de natureza mental, e nós temos um critério objetivo para colocar na rua. É objetivo, cumprimento de pena, acabou, vai para a rua. Cumpriu aquele prazo, o advogado sexto, requer... dependendo do Então, delito. é a nossa conta, né? De 20 anos. Um sexto vai dar 2 anos e pouco. Então, mas considerando que o crime seja hediondo, né? Aí também existe a progressão em torno de 2/5. Mas que seja, nós estamos sempre beneficiando. E agora, se for um reincidente, a metade da pena. Quer dizer, o que era primário antigamente, agora passou por reincidente. Então, aí dentro desse raciocínio, doutora, tem muita gente que questiona o seguinte: olha, vai reduzir de 18 para 16. Então vai ter mais gente presa. Ok, realmente o raciocínio lógico é esse, vai ter mais gente presa. Aí eles falam: mas não adianta, porque do mesmo jeito que saiu aquele que tinha 18, 20 anos com a progressão de regime, vai sair o de 16. Sem dúvida. Ele não vai nem entrar, né? É o que eu falei, a gente fazendo essa conta que eu fiz de 6 estágios para se chegar ao regime fechado, o que eu acho que se modifica é a possibilidade dele sempre dizer que é impune. Né? À medida que você tem uma fiscalização em cima da prestação de serviços da comunidade, em cima da pecuniária que eventualmente você dê e que faça com que ele trabalhe, você acaba fazendo com que esta pessoa
reflita mais rapidamente que ela, se continuar no mundo do crime, será reincidente e aí sim poderá ser presa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na área que eu atuava, na área que eu digo física, de competência, que eu atuava, era assim, você quer fumar maconha? Ótimo, você vai me pagar R$ 3.650 de multa. Pouco importa a quantidade de maconha que você tem. Mas ele não tinha R$ 3.650. Eu estou falando do infrator de 18 anos em diante. Ele não tinha esse dinheiro. E aí todo mundo me perguntava, mas por que 3.650? Porque R$10 por dia ele vai ter que me arrumar. Ah, mas aí ele vai roubar. Então tá, então você não quer pagar? Então você vai prestar serviços à comunidade. Só que onde eu atuava, realmente se cumpria a prestação de serviço à comunidade. Porque nós trabalhávamos com uma instituição só e nós fazíamos uma vigilância cerrada semana a semana. Né? Então, o promotor que dá esta chance dele fazer o trabalho comunitário, que é a famosa transação penal, que é o primeiro passo, tem que vigiar se ele está cumprindo a transação penal. Eu não admito e nunca admiti a história de falar, uma cesta básica e está tudo certo. Não. Onde eu trabalhei e onde eu sempre trabalhei, não existe cesta básica. Mas porque se a pessoa tem recurso, não dói, né? Exatamente. Vai lá, compra uma, duas, 10, paga, vai embora e sai não doeu. E a ideia não é essa. A ideia da lei, quando você faz a transação penal, é exatamente não haver o benefício, mas haver a conscientização em relação à possibilidade de não se cometer mais crime. E se banalizou isso. Só que eu sempre busquei fazer mesmo isso, e graças a Deus trabalhei com uma juíza extremamente competente, que é a doutora Aparecida Angélica, que colaborava nesse sentido de fazer efetivamente a justiça ser cumprida, mesmo que diante de um acordo instituído pela lei. Doutora, na sua visão como componente do Ministério Público, viveu e vive a justiça, a sua área de atuação é a justiça, qual seria o melhor caminho para o Brasil para a gente tentar diminuir a criminalidade, não ter esse sistema carcerário horrível, que é essa palavra que a gente tem. Sim, é desumano. Chega a ser desumano. Jogado lá de qualquer forma. O que se poderia fazer? É lógico que tudo eu sei, depende de investimento, depende do Estado, depende da vontade, mas tem alguma coisa prática que a gente já poderia conversar com o legislador? Olha, vai por esse caminho que melhora? Eu acho que não passa nem pelo legislador, passa pela administração penitenciária. Se nós iniciássemos um trabalho como já existe, um trabalho muito bonito feito pela FUNAP, pela sua presidente, que é a doutora Lúcia Casale, até uma procuradora de justiça também, nós temos um princípio muito sério de institucionalizar o trabalho dentro do estabelecimento penal. Quando você passa a valorizar, né, o ser humano e lhe dá condições de trabalho, condições dignas de trabalho, ele com certeza, se ele for um criminoso ocasional, ele não volta a delinquir. Eu não estou falando do traficante. Sim, né? do contumaz. Né? Exatamente. Eu estou falando do assassino, eu estou falando daquele que, num momento, cometeu um roubo, às vezes até por necessidade, mas é um roubo com violência. Então, quando nós passamos a administrar as penitenciárias de forma que, se você quiser comer, você terá que trabalhar, se você quiser ter lençóis limpos, você terá que trabalhar, se você quiser ver televisão, você terá que trabalhar, né? Você pagará ao Estado para que você aqui esteja de uma forma contributiva, você cessa esta boiada que eu acho que é ficar na cadeia. Porque eu estou falando de presídios não superlotados, eu não estou falando da desgraça que é, por exemplo, o norte do país, né, que a gente cansa de ver aí nas notícias, nos noticiários. Eu estou falando de administrações penitenciárias daqui de São Paulo, que eles têm condições, sim, de cumprir pena, e nessas condições de cumprir pena não é ficar lendo livro para redimir pena. Porque livro a gente lê à noite, quando não tem o que fazer, como uma forma de descanso e de lazer. Não é isso. Passar o dia inteiro sem fazer nada. É trabalhar. Então, é assim, olha, o Estado não tem competência para fazer isso, vamos privatizar.
e vamos administrar. Eu acho isso de uma simplicidade absurda. Aí, lógico que algum colega que esteja vendo a gente aqui vai dizer, bom, ela é uma louca. Talvez até seja, mas eu acredito que se você der dignidade ao ser humano, de forma que ele contribua e que ele sinta que aquilo é um cumprimento de pena mesmo no bolso, nós consigamos diminuir esse estaleiro que né, ficar preso, confinado, sem nenhum tipo de reeducação. E um estaleiro caro, né? Muito caro. Porque ele não funciona e é extremamente caro para o Estado. Hoje o Estado gasta mais para manter um preso do que você gasta para pagar o colégio ou até a faculdade do seu filho. Muito mais. Eu vou te dar um exemplo. A Fundação Casa, que mantém menores lá, um menor custa para a Fundação Casa R$8.000 por mês. R$8.000 por mês? É. Quanto você gasta para manter seu filho numa faculdade? Bem menos que isso. Por mês. As penitenciárias, eu perdi um pouco esse cálculo, mas hoje em dia é cerca de R$5.000 por mês por preso. E mais, fora o que nós estamos falando, por preso, fora o que nós falamos de transporte, porque eles estão em penitenciárias fora da capital. Quando tem que vir para audiência. Exatamente. Qualquer lugar eles têm que circular. Aí a escolta, exatamente, o transporte, escolta. Exatamente. E é caríssimo. E tudo isso porque ainda se falasse, é esse valor, mas realmente é um sistema que funciona, a sociedade está segura com ele, o preço está se reabilitando, a coisa está indo bem. Bem, temos que assumir, né? Vamos assumir a conta, vamos pagar a conta. Agora, a gente está pagando extremamente caro por uma coisa totalmente ineficaz, uma coisa ultrapassada que realmente ela é injusta com o preso e ela é injusta com a sociedade, porque ela não oferece segurança. Tem rebelião, é comum a gente ver o preso controlando por telefone, por celular. Não, nós temos facções criminosas aí, né? Execuções por celular. Exatamente. Olha, mata aí que eu quero ouvir. Quer dizer, dentro da penitenciária. O sistema realmente não funciona. Por isso que eu também, quando a gente fala de privatizar, tem sempre um pessoal que já fica... Mas nos países que privatizaram, melhorou. Olha, eu cito sempre um exemplo que é a Holanda, né? Lá, você aluga tudo. Se você quiser ter uma cela e dormir no chão, problema seu. Se você quiser ter uma cama, você aluga. É por isso que eu falei do aluguel. Na verdade, o aluguel é sempre em troca de um trabalho. Um trabalho exercido pelo preso. Não é? Então, ele tem direito à dignidade carcerária, que eu acho sim que é a cama limpa, que é assim... porque nós não temos penas corporais. Né? Nós não podemos dizer que o preso tem que ser torturado, porque não é essa a ideia. Se a gente que tivesse pena de tortura, ok, ele ia ser torturado, mas nós não temos, é privativa de liberdade tão somente. Né? Então, quando você passa pela dignidade humana, e isso nós não passamos mesmo, nós atravessamos a dignidade humana quando nós colocamos essas pessoas no cárcere de uma maneira absolutamente negligente, eu acho que fica difícil o cumprimento da pena e fica difícil a ressocialização dessas pessoas. Eu acho extremamente complicado. Agora, é hora de se repensar. Eu acho que falta, eu vou ser muito dura com o que eu vou dizer, falta vontade política, mesmo, para resolver de vez a carceragem. Porque é uma coisa cara, que não funciona e que já demonstrou durante os anos que todas as experiências que foram feitas paliativas também não funcionaram. Né? Vamos fazer um presídio de tal forma, vamos colocar aqui, vamos esvaziar lá. Só está transferindo o problema. Você pega daqui, joga ali, não funciona aqui, é lógico que não vai funcionar lá. E vou dizer mais, doutor Denis, tem uma coisa muito séria nessa história. Quando você coloca, e vou dizer, a maioria dos presos acontece sim, quando você coloca num regime semiaberto, eles voltam com drogas para dentro da cadeia, com armas para dentro da cadeia, eles fazem o que eles, com celulares, eles fazem o que eles querem. Não, eu vou dar um exemplo, isso aí a pessoa me contou, eu estava com motorista de táxi e foi numa dessas épocas aí, eu não sei se foi Natal, acho que foi Natal que teve a saída temporária, e ele relatou um caso para mim que realmente eu militei muito tempo na justiça criminal também, mas para mim foi uma surpresa. Ele falou que um desses presos que saiu, quando estava para voltar, pegou o táxi dele e o obrigou a correr, a passar por todas as conhecidas bocas de fumo para recolher maconhas entorpecentes para ele levar de volta para a cadeia. E ele relatou para o taxista, ele falou, se eu não fizer isso, quando eu voltar lá, quando eu entrar lá, pode ser que eles me matem. Sim. Então ele falou, olha, eu não tenho nada a perder, você vai me servir o dia inteiro aqui
E o taxista me contando que ele ficou apavorado, porque parava em lugares terríveis, que ele não sabia nem se ele ia conseguir sair. E depois ele deixou esse preso na porta do centro de detenção, carregado de droga, que ele falou, doutor, eu não sei como é que ele fez para entrar, porque ele trouxe tanta sacola para o carro com droga e falou abertamente para ele, falou, se eu não levar, eu corro o risco de me matarem quando eu chegar. Mas é isso mesmo, então, é um sistema falido? Já é um sistema falido. Em 30 anos de existência e semiaberto, bom, o Código Penal diz lá que eles poderão trabalhar em lugares similares. Até hoje, 30 anos depois, eu não sei o que é lugar similar. Ninguém descobriu que é lugar similar à colônia agrícola. Como tudo que fica, né, para regulamentar no Brasil é terrível, né? Fala, olha, nós vamos aprovar essa lei, agora só depende da regulamentação. Pode contar que é mais 20, 30 anos para começarem a regulamentar. Não, então, porque quando o Código fala assim, ele trabalhará em colônia penal agrícola, você imagina que ele não sairá. Sim. Que ele vai trabalhar na colônia onde ele cumpre pena. Não é real. Ele sai para trabalhar e ele volta. E quando ele sai e volta, nesta ida e vinda, é onde também acontecem outros crimes e, muitas vezes, eles se tornam verdadeiras mulas dos comandantes do crime dentro do presídio. E não ajuda em nada a ressocialização dele. Não. Porque um dos objetivos também, né, quando se elaborou a série, era de ele ir se ressocializando, procurar um emprego, voltar a ter um convívio social, mas infelizmente a gente nota que a coisa degringolou, ela foi para o outro lado. Ele está sendo usado pelo criminoso que está dentro da cadeia para servi-lo. Exatamente. Eu acho que tem que ser, primeiro que tem que ser revista a lei penal com muita seriedade. E todos os doutrinadores mais liberais, que me desculpem, eu sou da velha guarda, para mim não tem nada de liberal, bandido é bandido, pena é pena, e se eu conseguir viver até hoje sem cometer nenhum tipo de delito, desculpe, eu acho que qualquer cidadão também poderá viver sem cometer nenhum tipo de delito. Mas você estudou, você teve acesso ao estudo, o pobre coitado não tem acesso ao estudo? Não, eu estudei com muita dificuldade. Eu não venho de família rica, não. Eu venho de uma mãe que ficou viúva aos 45 anos de idade e eu com 12 anos de idade. Chegou um momento da minha vida em que, se eu quisesse estudar, eu tinha que trabalhar, que foi na fase universitária. Então, aí, eu cheguei a tomar 10 ônibus por dia. Então, desculpe, eu não perdoo esse povo que fala assim, eu não tenho acesso. Não, desculpe. Eu comentei todo mundo tem acesso se quiser. Também com o comandante Telhada, estava falando sobre isso. Eu falei, para mim, quem fala isso é uma falta de respeito com a pessoa humilde. Porque se a gente partir da premissa que toda pessoa humilde vai sair para roubar, não tem cadeia, não tem exército no mundo que segure o povo. Por que um sai de manhã para trabalhar e o outro sai para roubar? É lógico, o social tem que se melhorar, sem dúvida. A redistribuição de renda tem que melhorar muito. Existe injustiça social? Muita. Mas daí você achar que, então, que todo crime praticado é em função disso, você está faltando com respeito àquela pessoa que é humilde, que é simples, que deu duro, que trabalhou, que estudou e que não roubou. Exatamente. Então, quando vem com essa falácia, né? Porque tudo passa pelo social. Não, eu também acho. Eu acho péssimo o que nós estamos vivendo socialmente falando. Educação, sem dúvida, é tudo. A hora que esse país se dedicar à educação, nós teremos, sem dúvida, muitas coisas melhores, né? Agora, dizer que não tem acesso à educação, realmente, muitas vezes não se tem acesso à educação. Mas se você trabalha, se você batalha, eu acho que você tem acesso ao que você quiser, né? Então, quando nós falamos assim, vamos liberar, coitado, ele não teve acesso, então... Não tem coitado para mim. Cometeu o crime tem que ser punido. E aqui a pena é privativa de liberdade, então vamos punir com a pena privativa de liberdade. Então que se criem novas penas, desculpe. Né? Exato, tem que ter a punição e tem que ter o cumprimento da punição, porque senão... Sem dúvida alguma. Isso, ele vai levantar, incitar a impunibilidade. Então a pessoa vai fazer aquele... Bom, eu vou arriscar, porque pior das hipóteses, eu posso fazer esse assalto aqui. Vou pegar 10, 12 anos, depois de 1 ano e meio eu estou na rua. Isso se der tudo errado. Exatamente. Se der tudo errado. Eu estou realmente na miséria, então eu vou tentar, porque eu vou passar no máximo 1 ano, 1 ano e meio na cadeia, depois eu saio. Se der certo, eu vou fazer esse assalto, vou ficar com dinheiro no bolso. Então, a hora que a pessoa faz a conta ao contrário... o crime não compensa. Olha, se me pegarem, eu vou ficar 15 anos
preso, não tem jeito, e preciso ficar bonzinho para sair um pouquinho antes. Aí ele fala, bom, acho que não vale a pena. Não, e aí a gente vê as distorções que estão vindo pelos liberalistas, né? Eu não sou liberalista e não trato o direito penal como liberalidade, não. Eu trato como uma ciência que, inclusive, é punitiva mesmo. Veja, eles têm agora a visita íntima. Que também só existe no Brasil, né? É um absurdo. E sabe por que se criou essa história de visita íntima também? Por conta da geração da AIDS, lá nos anos 80. Né? Então, eles têm direito à visita íntima. É o seguinte, é cumprimento de pena. Não tem essa de visita íntima. Claro que você pode receber seus filhos, você pode receber sua esposa, sua companheira, ou seu companheiro. Eu não vejo o seu pai, sua mãe, não é isso. Que é muito diferente da visita íntima. Sim, agora, a gente liberou geral. Quer dizer, tudo se pode. Então, ele não trabalha, ele não faz coisa nenhuma, ele é servido pelo Estado, né? Ele, na verdade, ele tem sim comida balanceada, sim, por nutricionista, isto é real, não é brincadeira. E o trabalhador, fica onde? É uma comparação. Inclusive, eu não sei, tem um xerife nos Estados Unidos, Arp, se não me engano o nome dele, não sei se a senhora chegou a ver. Tem na internet várias matérias. Ele é um xerife, que lá o xerife é eleito pelo povo, né? Ele é eleito já, acho que 30 anos. E no condado dele, uma época foram reclamar porque os presos estavam dormindo num local que lá é uma região desértica, então à noite é muito frio e de dia é muito quente. Uhum. E ele foram reclamar que o preso estava dormindo sem ar-condicionado e da refeição, tudo. E foi o que ele respondeu, ele falou... Os nossos rapazes que estão indo lutar na guerra, que não fizeram nada para a sociedade, dormem num alojamento como esse e comem uma comida como essa. Por que eu tenho que dar para o preso uma vida melhor do que os soldados que estão lá defendendo o país? Então, e aí, doutor Denis, para mim fica uma coisa muito clara. Não se trata de... não se trata de cuidar do preso de uma forma indigna. Por isso que eu digo, você quer ter... Lógico. Não se trata de dignidade, mas você quer ter regalias, entre aspas, tem que trabalhar. Eu volto ao exemplo da Holanda. Eles têm, inclusive, máquinas nos pátios onde eles tomam sol. Essas máquinas que tem batatinha, salgadinho, que tem Coca-Cola, mas tudo pago. Agora, as mães, as esposas, elas saem com verdadeiros comboios de coisas, que eles chamam de jumbo, né? Para levar para o preso, ingressam no sistema carcerário com tudo isso, porque tudo, eu acho que é tudo assim, eu ia usar um termo chulo aqui, eu não sei se eu posso, mas eu não vou usar, mas é assim, é a casa da mãe Joana. Entendeu? Cada um faz o que quer, não tem compromisso, não tem obrigação. Né? Não há um comprometimento sério em se falar, aqui é uma pena, aqui será cumprido dessa forma, você não tem direito à visita íntima e você tem que ser tratado com o rigor da lei. Acabou. Doutora, gostaria muito de continuar a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da senhora, aceito o nosso convite. Queria colocar à sua disposição para alguma consideração final, algo que eu não perguntei, alguma mensagem que a senhora queira passar ao nosso telespectador. Olha, eu que agradeço, né? Eu acho o programa extremamente salutar, exatamente porque dá para a gente conversar de uma maneira amena, né? Tanta coisa que está acontecendo. A única coisa que eu gostaria de colocar hoje para qualquer pessoa que ache, né, que o trabalho não compensa, o trabalho compensa mais do que qualquer coisa na nossa vida, né? É a nossa dignidade pessoal, é a nossa posição, não é social não, é a nossa posição diante de todo mundo como ser humano. Mas eu diria uma coisa mais séria ainda. A hora que você for votar, se você está insatisfeito, você preste muita atenção em quem você vai votar. Porque se a lei está nesta situação, é porque alguém errou ao votar. Não é culpa do juiz, né? Porque existe muito isso daí. A pessoa fala, esse juiz soltou. O juiz não solta, o juiz ele cumpre a lei. Exatamente. Cumpriu aquele requisito, a senhora gostando ou não, o juiz gostando ou não, tem que sair. Agora, quem fez a lei, sabe quem foi? Foi o seu deputado que você votou. Então, você tem que reclamar, é com ele. Sem dúvida alguma. Então, na hora que você for votar, já que você pode votar aos 16 anos, né, etc., você aprenda
né? E veja qual é, aprenda no sentido de apreender, qual é a plataforma do seu candidato. Porque só mudando o Congresso Nacional, mudando não, porque nós temos excelentes deputados lá hoje, mas alguns ainda não, é que nós conseguiríamos dar um jeito nesse país. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. E eu que fiquei muito feliz. Muito obrigada. Você já sabe, o nosso encontro de final de noite. Quinta e domingo, 11h30 da noite, você tem um encontro marcado. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.